E aí, meus irmãos, a paz de Jesus ao seu coração, Deus abençoe. Estamos juntos para fazermos mais um estudo bíblico de hoje. Hoje vamos para o capítulo 19 do livro de Primeiros Reis. 19, 19º capítulo. Elias. Eita, profeta Elias, o maior de todos, né? Versículo 1, capítulo 19, pega a tua Bíblia, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos ver agora Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel, a sua esposa, tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescente este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Veja, o que aconteceu no vídeo anterior? Elias desafiou os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e, como diante de todo o povo, humilhou-os, mostrou para o povo de Deus que somente Deus, Yahvé, é o Deus, né, o único Deus, destruiu os Baals, trouxe de novo o povo ao culto a Deus e ainda matou todos os 450 profetas. Imagina que loucura. O rei viu aquilo, porque o rei ainda era de uma linhagem israelita, né? Ele era israelita, mas a sua esposa não. Jezabel era uma pagã, uma mulher que cultuava outros deuses. Foi ela que trouxe o mal para dentro de Israel com toda a força. Ela é a prefiguração do demônio, né? Existe algumas exorcismo onde o espírito diz: eu sou o espírito de Jezabel, né? Espírito maligno. Veja, quando Acabe volta para sua casa e fala para a esposa o que aconteceu, ela então manda um mensageiro dizer para Elias: olha, amanhã tu vai morrer, cara. Amanhã tu vai morrer, né? E que aconteça este mal se isso não acontecer com você. Vendo isto, versículo 3. Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Veja, Elias foge para salvar a vida. Às vezes, nós somos convidados a fugir para salvar a nossa vida. Nem sempre precisamos enfrentar sabendo que vamos ser mortos. Ficar sabendo que vamos ser mortos. Ah, mas Deus veio o coração, vamos morrer mesmo por causa do Senhor. Olha, se é possível fugir, foge. Os cristãos fugiram nas perseguições dos primeiros cristãos. E por isso, por causa dessa fuga, foram anunciando e foi se espalhando o reino de Deus. Então, o fugir não é ser covarde, tá? Não é ser covarde. Então, às vezes é necessário. E principalmente fugir da tentação é uma vitória, né? Chegou a Betsabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então, ali, Elias, diante da perseguição, da dificuldade, já teve que fugir uma primeira vez, sustentado por corvo, na fonte de Cariete. Depois foi morar com a viúva em Sarepta, né? Carite. Depois morar com a viúva em Sarepta. Depois volta, Deus o envia de novo para vencer a batalha contra os profetas Baals e, olha, vai ser morto de novo. Estão procurando ele. Então aquele cara estava cansado, poxa. Olha, basta, retira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo
o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Né? Levanta-te e come. Alimenta-se. Alimenta-te com o alimento da vida, que é a Eucaristia, né? Ser forte, recupera as forças. Versículo 6, abriu os olhos, e eis que à sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes, e um cantil de água. Comeu, bebeu, e depois tornou a deitar-se. Então o cara estava tão ali para baixo, que mesmo depois de comer e beber, tornou a dormir. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário, o caminho te será longo demais. Levanta-te, come, abastece. O que é que isso diz para nós? Então, aqui tem muita coisa que dá para a gente meditar, muitas pregações maravilhosas. Mas, de pronto, né? O que é que a gente pode olhar? Levanta-te e come, ou seja, não se deixa abater pela tristeza. Não se deixa abater pelo desânimo. Não se deixa abater pela depressão. Não se deixa abater pelo cansaço. Não se deixa abater pela injustiça. Levanta-te. E come, se alimenta espiritualmente, se alimenta fisicamente, ganhe força física, ganhe vigor, ganhe massa muscular, ganhe força intelectual, ganhe força espiritual. Alimenta-te da oração, alimenta-te da Eucaristia, né? Pois do contrário o caminho será longo demais. Ou seja, olha, tem uma estrada muito longa a caminhar. Se você não comer, você vai desfalecer pelo caminho. O caminho ainda é longo. Gente, na nossa vida para o céu, o caminho é longo. Para muitos, muito longo fisicamente, de fato, para outros nem tanto, mas é um caminho longo para a Terra Prometida. Então, nossa parte é levantar, comer e continuar a caminhar. Versículo 8, levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, né, Eucaristia, caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, o Horebe. Né? Monte Horebe. Veja, querendo salvaguardar a aliança e restabelecer a pureza da fé, Elias irá ao lugar onde o verdadeiro Deus se revelou. Monte Horebe, lá Deus se revelou a Moisés. E onde a aliança fora concluída. Né? Êxodo capítulo 19. Une diretamente sua obra com a de Moisés. Então, Monte Horebe, onde Moisés é chamado, né? Onde Deus faz aliança com o seu povo, que está escrito lá em Êxodo capítulo 19. Então, nesse ir até o Monte Horebe, ele vai renovar a aliança, salvaguardar a aliança, restabelecer a pureza da fé. 40 dias de caminhada, 40 noites, relembra o quê? Quaresma. Relembra o quê? Os 40 anos do povo no deserto. Relembra o quê? Uma geração, uma longa caminhada, um tempo litúrgico. Veja só quanta coisa a gente vai aprendendo aqui. Lá ele entrou na gruta. Né? Então veja, relacionados pela teofania do Horebe, Moisés e Elias estarão também na transfiguração de Cristo, na teofania do Novo Testamento. Então, há aqui uma teofania, Deus vai se revelar. Assim como Deus se revelou a Moisés no Monte Horebe, Deus vai se revelar a Elias no Monte Horebe. Nós vamos ler agora. E aqui é uma prefiguração do que vai acontecer na teofania de Jesus, né, no Monte Tabor, onde aparecem Elias e Moisés. Versículo 9. Lá ele entrou na gruta, onde passou a noite. Entrar na gruta é a fenda do rochedo, onde se refugiou Moisés durante a aparição divina. Então, Moisés se refugiou na tenda do rochedo, né? Na fenda do rochedo. E esse lugar foi onde Elias também se refugiou. Passou a noite. E foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nesses termos. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Ele se consome de zelo. O zelo de Elias, ele é maravilhoso. Ele é único. Né? O zelo de Elias pelo Senhor dos exércitos.
É o zelo que nós precisamos ter. Como nós estamos aquém? Como estamos aquém? E Deus disse, sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto. Mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo o ruído de uma brisa leve. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Veja, ele arde de amor pela fidelidade. Todos podem ter negado o Senhor. Todos podem virar as costas. Nós podemos viver num mundo que queira aprovar o aborto. Nós podemos viver num mundo onde os nossos pastores atuam como lobos, que não creem no evangelho, não creem na palavra, não creem na igreja, onde há divisão na igreja, onde não creem no fim dos tempos, onde não creem em Jesus, onde não creem na Eucaristia. Nós podemos viver neste mundo promíscuo, hedonista, mas eu preciso arder de zelo pela casa de Israel, pelo Senhor, de amor, na fidelidade, manter-me íntegro. Manter-me íntegro. E Yahvé lhe disse, vai, retoma o teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Azael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meula, como profeta em teu lugar. Então Deus dá as coordenadas aqui para ele. Olha que bonito, antes o encontro com Deus, né? Deus fala no barulho, no trovão, Deus fala no fogo, Deus fala no terremoto. Não, Deus falou na brisa leve, estar atento à voz de Deus. Com Moisés, Deus falou uma sarça ardente. Mas nesta hora, com Elias, falou numa brisa leve. No Monte Horebe, onde deu as tábuas da lei, foram trovões, raios, fumaça, fogo. Com Moisés, com Elias, na brisa leve. Estar atento. Deus fala comigo diferente de como fala com você. Compreendamos isso. Estejamos atentos. Queiramos, desejemos ouvir a voz de Deus. E aí ele manda lá, ungir os reis, ungir o profeta, Eliseu. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todas as bocas que não o beijaram. Então veja, gente, a justiça divina acontece. Então, se você for fiel a Deus, Deus será fiel. Aquele que não se dobrar aos baús desse mundo, Deus nos guardará. Então segura a onda, segura firme, aguenta firme. Versículo 19. Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapendes de terra, ele próprio, no 12º. Elias passou perto dele e lançou sobre ele o seu manto. Veja, o manto simboliza a personalidade e os direitos do seu dono. Além disso, o manto de Elias tem eficácia milagrosa. Nós vamos ver isso no 2º Reis. Elias adquire, assim, um direito sobre Eliseu. Quando ele lança o manto, ele adquire um direito sobre Eliseu, que não pode se furtar a isso. Destruindo seu arado e seus bois, Eliseu exprime sua renúncia à sua condição anterior. Então veja, quando o profeta passa e joga o manto sobre Eliseu, Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois que te fiz eu? Eliseu afastou-se de Elias, e tomando a junta de bois, a imolou, né? Matou os bois. Serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu-a ao pessoal para comer. Depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Que maravilha. Muita coisa que Deus fala com você, partilha aqui nos comentários e até amanhã.